Fala galera de Rio Preto e região, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rio Preto Cast. Eu sou o Leandro Martins, host desse podcast. E hoje estamos aqui para falar de um assunto muito legal, um assunto que a galera gosta, tem muitas dúvidas e também é um passo para você realizar um sonho de ver Mickey Mouse, de jogar cassinos lá em Las Vegas, de ir lá na festa do peão no Texas. Enfim, tem muitas e muitas opções para você fazer nesse país, mas antes eu já queria pedir para você, se você não for inscrito no nosso canal, já se inscreve aí no nosso canal. Se você está nos ouvindo nas plataformas de áudio, também nos siga aí na plataforma. Estamos no Spotify, Deezer, Amazon Music, no Apple Podcast. E também, se você ainda não curtiu esse vídeo, já curte esse vídeo, já compartilha, porque vai ser um tema muito legal. Hoje estamos aqui com Eduardo, ele que é da Summit Vistos, aqui de São José do Rio Preto. Eduardo, bem-vindo ao Rio Preto Cast. Oi, Leandro, bom dia, obrigado pelo convite de estar aqui hoje falando um pouco aí de visto americano, né, para o pessoal aqui de Rio Preto e região. Que bacana. Eduardo, conta um pouquinho então pra gente, rapidamente, o que é a Summit, antes mesmo da gente entrar nos detalhes de visto, mas o que é a Summit, como que surgiu, há quanto tempo você trabalha aí com visto? Bom, primeiro que eu sou um apaixonado pelos Estados Unidos, né, há muitos e muitos anos, e eu trabalho com visto já há uns 10 anos, né, que eu faço visto para os meus familiares, amigos, pessoas mais próximas, e tem praticamente 2 anos e meio que nós abrimos aqui em Rio Preto um escritório. Hoje nós estamos sediados ali no Iguatemi Business, lá dentro do shopping Iguatemi, tem aquele torre comercial, aquele prédio comercial. Então tem um escritório hoje com equipe formada para poder atender Rio Preto e região no que diz respeito a visto americano, né? Então a gente faz o que gosta hoje e a meta lá da empresa, o nosso lema lá é realizar sonhos, né? Eu acho que a gente vem aprendendo a cada dia, né, como que funciona o processo para ter mais aprovação, e graças a Deus, cada mês que passa a gente tem mais aprovação, porque a gente aprende mais, né? Então a gente tem hoje uma estrutura bacana para poder atender toda a população que precisa tirar visto, passaporte. Nós fazemos tudo isso lá na empresa. Ah, que legal. Então, se a pessoa ela não tem passaporte, já começa a fazer um contato lá com vocês, até para você ajudar ela, questão de agendamento, essas coisas assim. Sim, lá, a Summit Vistos, o nome Summit, né, para a gente começar, Summit é um observatório em Nova York, eu tive lá recentemente, tem 1 ano e pouco, conhecendo, é um observatório em Nova York que inaugurou na pandemia, salvo engano, em 2021, pós-pandemia. E é lindo, é o observatório mais novo lá hoje de Nova York, tem uma vista maravilhosa, e decidimos até colocar o nome da empresa de Summit, né, que significa topo. Então a Summit Vistos está aqui em Rio Preto. Rio Preto tinha essa deficiência, né, de ter uma assessoria de qualidade imigratória, assessoria de visto americano. Então, vendo essa deficiência, quando eu fui renovar meu visto, não encontrei empresas, né, todo mundo faz em São Paulo, ia para São Paulo, e aí decidimos abrir aqui a Summit Visto americano, com escritório, com estrutura para atender os clientes, com estrutura bacana para poder atender tanto Rio Preto quanto região. Nós fazemos o visto americano, tanto de turismo quanto de estudante, a renovação de visto, e atendemos todo o Brasil, né? Então, não tem fronteira. Então, é um serviço que nós atendemos principalmente aqui em Rio Preto, mas também o Brasil todo, né? Tem muitos clientes da Bahia, de Minas Gerais, do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, do Paraná. A gente, graças a Deus, vem crescendo muito na internet, pessoal. Indicação também, né? A gente tem muitas aprovações. Dessas aprovações, o pessoal indica para os amigos, familiares, e acaba que a gente está fazendo já assessoria de visto para todo o país já. Que lá bacana. E o processo em si, né? Então a pessoa precisa primeiro tirar o passaporte, né? Depois, qual que é o processo que ela precisa fazer até chegar finalmente lá na entrevista e uma possível aprovação? Sim, Bom, a pessoa para tirar o visto americano, ela precisa ter um passaporte válido, né? Quem não consegue tirar, a gente tem também assessoria para poder ajudar a fazer o passaporte, para ir na Polícia Federal tirar as fotos, a gente faz também lá esse serviço. Então, tendo o passaporte válido, nós fazemos todo o processo do visto americano, né? Então, hoje, a taxa do visto americano, hoje, o dólar subiu recentemente, né? Então, está praticamente R$1.000, está R$999 a taxa do consulado. Então, a gente faz todo o processo de assessoria. Nós preenchemos todo o formulário no sistema, a pessoa paga a taxa, nós agendamos a entrevista dela, e antes da entrevista dela,
nós fazemos uma videochamada, se a pessoa for de fora ou se for de Rio Preto, fazemos no escritório, a gente marca aí uns dias antes, a gente faz essa videochamada para poder estar instruindo a pessoa, revisando o processo, ajustando as informações que precisar ajustar e instruindo ela. A gente percebeu que essa questão da instrução, antes da entrevista, funciona muito e tem aumentado muito o nosso índice de aprovação, porque a pessoa não sabe, às vezes, como é que vai para São Paulo fazer entrevista, são 2 dias, o primeiro dia ela tem que ir no CASV, que é o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto, para fazer a foto, colher digital. No segundo dia a entrevista, como se portar na entrevista, como se vestir na entrevista, o que falar, quais documentos levar. Então, nós fazemos todo o trabalho, do começo até a instrução para a entrevista. Mas para ela fazer o visto, ela tem que ter um passaporte válido, sim. Ah, legal. E qualquer pessoa pode tirar visto, um americano? Qualquer pessoa, qualquer brasileiro que tiver com passaporte válido pode tirar o visto. Tem 5 lugares no Brasil que faz entrevista, né? São 5 lugares que tem o consulado americano, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília e Recife. Então a pessoa escolhe onde quer fazer. Há um tempo atrás estava bem demorada a fila. Né? Agora, esse ano, nós estamos aqui em 2024, adiantou muito. Então, por exemplo, hoje nós temos vaga para fazer entrevista em São Paulo para daqui a 45 dias, né? Para Brasília daqui a 30 dias. Então, adiantou muito as filas né, de entrevista, a pessoa escolhe onde fica melhor e nós instruímos elas antes. Então, mas qualquer pessoa que tenha passaporte válido pode fazer. Acima de 80 anos, tem isenção de entrevista, então a pessoa que tem 80 anos para cima, ela não precisa fazer entrevista, nós fazemos todo o processo, protocolamos. E a criança, adolescente, menos de 14 anos, que o pai ou a mãe já tem visto, também não precisa fazer entrevista, nós mesmos fazemos todo o processo, protocolamos e ele recebe esse visto em casa. Legal. E se a pessoa, por exemplo, você até citou a questão de crianças, é melhor ele fazer uma solicitação sozinho ou já junta toda a família? Tem essa questão, se for mais a família é mais fácil de aprovar ou não tem? A questão da aprovação no consulado, a gente tem percebido que a idade é um fator importante, né? Então, quanto mais jovem, mais risco é de ter a negativa. Então, eu sempre falo, fazer a entrevista em família é muito melhor, né? Em casal, né? Se conseguir fazer em casal, ou fazer em família, ou com o irmão, com o pai, com a mãe, é muito melhor, né? Soa uma verdade, né? Então, por quê? Os Estados Unidos têm essa questão de imigração há muito tempo, né? E está tendo hoje, né, recentemente, os números só vêm aumentando, os imigrantes ilegais aqui da América Central, entrando ilegal pelo México, essa coisa toda. Então, eles estão tentando realmente barrar um pouco essa turma jovem e filtrar bastante quem entra no país dele, porque causa desemprego nos Estados Unidos, causa uma série de problemas. Então, assim, quando você vai tirar o visto em família, né, eu vou para uma viagem para Disney, por exemplo, né, eu vou para lá em janeiro com a família, é diferente de uma pessoa de 18, 19 anos falar que vai sozinho para Disney com 19 anos de idade. Então, assim, a gente até faz, a gente rebola para fazer, eu instruo, temos aprovações assim, sem sombra de dúvida, mas é muito mais fácil essa pessoa de 18, 19 anos tirar com o pai ou a mãe, ou uma namorada, ou um amigo, alguém que, né, porque muito difícil alguém da cidade ir para uma Disney, uma Nova York, sozinho passear pela primeira vez. Então, isso que é a nossa instrução. A gente instrui tudo isso, né? Inclusive para entrevista também. Então, o trabalho nosso não é só de preencher formulário, né? Preencher, qualquer um pode preencher. O nosso trabalho é de assessoria mesmo, né? Ou seja, de fazer todo o processo de preenchimento, agendamento, de instrução, de correção, né? E o mais importante é instruí-lo, né? Porque o visto é um todo. Eu falo que o visto é um conjunto, né? E quando os clientes entendem isso, fica muito mais fácil. Porque tem que ter um porquê que você vai tirar o visto, né? Ou seja, não é só tirar por tirar, né? Então, até porque você vai gastar. Você vai gastar, investir, né? Você vai para São Paulo, você vai pagar taxa consular, ou seja, então a assessoria é a coisa mais barata que tem no visto americano, né? Então a nossa assessoria é o mais barato que tem para você tirar o visto. E muitos dos casos chegam pessoas com visto negado para a gente que fez sozinho ou fez em outro lugar e quer reaplicar. A maioria fez sozinho e quer reaplicar, e a gente vê que foi erro primário, né? Erro de preenchimento, erro de fala, erro de documento, são erros primários, né? Que com a gente aqui no escritório não acontece isso, porque a gente já está calejado com isso, né? Diariamente são dezenas de vistos que nós temos aí
diariamente acontecendo, né? Clientes nossos que estão fazendo entrevista, hoje mesmo várias pessoas estão fazendo entrevista, e fazer essa instrução dias antes com essas pessoas todas dá mais trabalho, mas é muito importante, tem aumentado muito o índice de aprovação nosso lá. Pô, que legal, você comentou do visto negado, né? Então, se eu tive um visto negado, quanto tempo depois eu posso ir lá e fazer uma nova solicitação? Sim. E aí tem que pagar tudo de novo, né? O visto negado tem que pagar tudo de novo. Você pode tentar quantas vezes você quiser. A pessoa teve o visto negado ontem, ela pode tentar o visto no dia seguinte. Então, não tem data para você reaplicar. Tipo uma carência, né? Não tem. Você pode reaplicar no dia seguinte. Claro que a gente tem que analisar o porquê que foi negado. Né? Porque, assim, tem vários fatores, né, para a gente mudar. Muita gente fala assim, não aplica de imediato não, porque sua vida não mudou em nada de ontem para hoje, então... mas tem vários fatores. Né? Primeiro que a pessoa, na hora da entrevista, pode ter ficado muito nervosa. A pessoa que ela pegou, o agente consular que estava lá, né, também pode ser uma pessoa que estava ali mal-humorada, não foi com sua cara. Só o fato dele não ir com sua cara já pode negar o visto. Então, a gente instrui até nisso. Né? A pessoa é mais tranquila, simpática, uma série de coisas. Então, eu sempre indico, quando o processo da pessoa é uma verdade, ela reaplicar de imediato. Porque foi alguma coisa que ocorreu na entrevista ou com você. Porque lá, realmente, a pessoa fica um pouco nervosa. Ela vê muita gente naquela fila. Acaba, como se fosse uma entrevista de emprego, né? A entrevista é muito rápida, né? São 4, 5, 6 perguntas, geralmente, né? Para o visto de turista. E para negar ou para aprovar. Então, assim, eu falo... Por isso que a instrução, então, é importante. Mas a pessoa que teve o visto negado... ela pode reaplicar no dia seguinte. E dependendo de como for, eu sempre indico fazer essa reaplicação. Pode fazer no mesmo lugar, em São Paulo, por exemplo, ou pode mudar, pode fazer no consulado de Brasília, porque às vezes traumatiza, né? Quando nega no lugar e aí faz em outro. Né? E temos casos lá, assim, de várias reaplicações que deram super certo, que foi aprovado. Que legal. É até bom mesmo falar disso, porque eu já ouvi muitas vezes pessoas falando isso. Tem que dar um tempo aí para tentar de novo. Muita gente pensa isso, muita gente fala isso. Diariamente também acontece, direto, de pessoas perguntando, tive visto negado em janeiro, ele fez sozinho, agora eu posso reaplicar? Eu falei, você podia reaplicar no dia seguinte, não precisava ter esperado. Mas é o conceito que o pessoal tem, né? E falando um pouco até de renovação de visto, porque assim, tem um visto de turista, o visto de turista ele vale por 10 anos. Né? Então, a pessoa tira o visto hoje, ele vale por 10 anos. E quem fez entrevista hoje, quando vai renovar esse visto, não precisa mais fazer entrevista. Então, quem tem hoje o visto vencido até 48 meses, né, a pessoa já é adulta, já fez entrevista adulta, e ela tem o visto vencido até 48 meses, e o visto a vencer até 12 meses, um ano para frente, ela pode fazer a renovação de visto. Ela se enquadra na renovação de visto. Essa renovação de visto, nós fazemos também, e a pessoa faz sem necessidade nenhuma de sair de casa, por exemplo. Né, a gente faz todo o processo de renovação, nós despachamos via malote, nós protocolamos no consulado e ela recebe o passaporte com visto renovado em casa. Isso é interessantíssimo, é até bom falar para os seus ouvintes, seus telespectadores, que quem tem o visto americano vencido até 4 anos ou a vencer, isso pode mudar a qualquer momento. Então, quem tem, entra em contato com a gente para poder falar, porque até falo meus amigos, porque antigamente, antes da pandemia, eram 12 meses de vencido. Né? Então, após a pandemia, eles aumentaram para 48 meses e prorrogaram aí até 31 de dezembro de 2023, prorrogaram. Então, que o aumento pode acabar. Então, é interessante falar que quem tem o visto vencido, nós fazemos todo o processo, protocolamos de renovação, e a pessoa recebe em casa seu visto. E é muito mais barato que se for tirar um novo. Muito mais, Não precisa viajar, não precisa ter despesa com carro, avião, hotel, nada disso, né? Você recebe em casa, né? Na comodidade de sua casa, o visto renovado. Com certeza. Agora, uma dúvida, assim, que a gente sempre também ouve, né? As pessoas... Na verdade, são 2 questões, né? Uma se a pessoa entrou ilegal e uma se ela entrou legal e que depois passou o tempo, né? Até depois a gente pode voltar e falar um pouquinho de ajuda. Mas ela foi e tá lá ilegal. Se por acaso tiver algum parente dessas pessoas que queira tirar visto, a chance dela de aprovar diminui também ou não? Diminui. Quem entrou nos Estados Unidos de forma ilegal, no caso pelo México, ou entrou com visto e ficou sem status, né, venceu o status e está lá ilegal hoje, fora de status, e a pessoa tem um parentesco de primeiro grau, um parentesco direto, ou seja, pai e mãe
irmão ou filho, né? E essa pessoa está no Brasil aqui e o irmão está lá ilegal nos Estados Unidos há 2, 3 anos. Essa pessoa hoje quer tirar o visto no Brasil. Sim, atrapalha, né? Eles têm quando é parente de primeiro grau ou de grau direto, atrapalha porque é o mesmo sobrenome, né? No sistema tá o nome lá do irmão, um exemplo, que entrou lá em 2021 e ficou, né? Então tem o nome dos pais também. Tem o nome dos pais. Então, assim, não é que seja impeditivo, né? Mas a pessoa que vai tirar o visto, são esses casos que eu até gosto de pegar, porque a gente instrui direitinho. Porque a pessoa que está aqui no Brasil querendo tirar o visto, muitos deles não quer ir para lá ficar legal como irmão ou ficar Sim. com a mãe. Às vezes a pessoa está bem aqui no Brasil, casado, quer ir com a família para Disney. E ele não tem culpa nenhuma que tem um parente lá ilegal. Então, nesses casos, tem que trabalhar certinho, inclusive na instrução dele para a entrevista, e deixar claro para o agente consular que ele não tem nada a ver com essa relação de ilegalidade lá do irmão, que ele tem vínculo no Brasil. Para tirar o visto americano, independente se a pessoa tem algum parente lá ilegal ou não, o que precisa demonstrar para tirar é o vínculo no Brasil. É o vínculo, né? E vínculo é tudo que te prende aqui, né? Às vezes você vai tirar, você tem filho, você vai lá num congresso de podcast e você tem esposa, tem filho, é um vínculo no Brasil. Ou seja, esse rapaz tende a voltar, porque ele tem um vínculo aqui no Brasil. Trabalho, né? A pessoa pode ter uma empresa, a pessoa pode ter um emprego, a pessoa pode ter um concurso, né? Ou seja, a pessoa concursada, né? Seja lá funcionário público de que ramo for. É muito mais vantagem para tirar o visto, porque é um concurso que ela vai e volta, ela tem emprego fixo aqui. Então, a pessoa são vínculos, né? Não precisa ter dinheiro em conta para tirar visto de turista. Eu tenho que ter, muita gente pergunta, eu tenho que ter quanto em conta? Não, você não precisa ter saldo em conta, não tem um valor específico, tem que ter uma história de que você vai voltar, né? Quem é você? Você faz o quê? Eu trabalho numa loja tal há 3 anos, né? Eu sou casada, eu tenho, sei lá, uma casa financiada, tenho meu filho estuda em escola particular, ótimo. Né? Você tem vínculo no Brasil, você tem uma vida no Brasil, você tem história no Brasil. Então, para tirar o visto americano, é interessante que tenha o maior número de vínculos no Brasil, né? De trabalho, de estudo, eu faço uma faculdade. Então, já desmistificando muita coisa que o pessoal fala, né? Tem um irmão ilegal lá, eu não consigo tirar. Não, consegue sim, né? É claro que tem que ter uma justificativa para isso, mas consegue sim. Eu não consigo porque eu ganho pouco, também consegue sim, né? Não existe impeditivo para você tirar o visto americano, né? A gente tenta fazer o máximo para que você se sinta confortável na entrevista, para você se sair bem e mostrar para a gente consular que você está indo lá apenas passear, que é o que eles querem saber na realidade, né? Sim, exatamente. O motivo que você está querendo ir. O motivo, o motivo tem que ser sempre esse, né? O visto de turista, o americano fala, é para turistar, o visto de estudante é para estudar. Então, você tem que comprovar que você realmente está indo para lá. Por isso que eu falei aqui, esse jovem de 18, 19 anos está indo para Disney sozinho, pode até ser verdade, mas não cola muito para ele na hora ali. É diferente dele estar indo com o pai, com a mãe, que tem trabalho, ele estuda, né, uma viagem de férias em família. Então, essa assessoria que nós damos lá na Summit, que é para deixar isso mais confortável para eles, de entender que o visto não é só assim, eu trabalho, eu ganho bem, eu vou lá. Não, tá, vamos alinhar alguma coisa aqui para você ter mais chance de aprovação. E a aprovação que faz a gente... É a cereja do bolo lá na empresa, né? É a aprovação que deixa a gente contente, né? Diariamente eu recebo, até posto no Instagram, né? Mensagem de clientes que tenham visto aprovado e assim, alguns casos difíceis, alguns casos bem, bem difíceis. E esses, quando tem visto aprovado, assim, minha secretária, minha equipe, a gente fica feliz demais porque aí que a gente entende que nós trabalhamos com realização de sonhos, né? Lá na empresa. A gente vem entendendo isso a cada dia que passa. Né? E cada história que você for te contar aqui, pessoas que chegam lá antes de tirar o visto chorando, né? Recentemente tem uma família lá e a moça, né, emocional o tempo todo e tal, porque é um sonho deles ir para os Estados Unidos. Era um sonho da família, com um menino pequeno, tiraram o visto semana passada comigo. E assim, quando tirou o visto, essa pessoa ficou doida de felicidade. Mandou mensagem, áudio gritando e mensagem. Então assim, nós realizamos sonhos, né? A Summit Vistos, o nosso conceito lá hoje na empresa, até escrevi no quadro lá, né, trabalhamos aqui realizando o sonho dos nossos clientes. Então, porque a grande maioria é o sonho de tirar um visto, é um sonho conhecer os Estados Unidos, é um sonho morar nos Estados Unidos, estudar nos Estados Unidos. Né, é um país que, desde muitos anos, chama
a atenção do mundo e do Brasil, né? Do brasileiro que gosta muito. Tem muito destino bacana lá também para poder passear, né? Tem muito destino muito bacana. A gente fala muito que o pessoal gosta mesmo. Primeiro, a primeira ida normalmente é lá para Orlando, É na pra Disney, né, na Universal, enfim. E depois pensa em conhecer outros locais. É. Mas eu queria voltar aí nessa questão do status do visto, né? Que você Sim. fala que a pessoa, quando a pessoa ela vai, ela tem, acho que são 6 meses, né? Se eu não me engano, para você ficar lá e depois voltar. Depois voltar, perfeito. Isso. E se ela não voltar, ela fica sem status, você falou, né? Como que é essa questão? A gente costuma falar que quem está ilegal nos Estados Unidos é quem entrou ilegal pelo México. Uhum. Ou seja, você não teve uma autorização para entrar, né? Você entrou ilegalmente. Quem tem o visto americano, ele é válido por 10 anos e você pode ficar o status, eles chamam de status, você pode ficar até 6 meses no país turistando, Uhum. né? Ou seja, que você volta antes dos 6 meses que você não ultrapassou o status e seu visto continua válido. Então, quem foi para os Estados Unidos, e muitos brasileiros fazem isso, que quer ir para lá, é que hoje tem muita informação, não precisa você ficar ilegal lá ou fora de status, porque tem muito meio, né, de mudar o status dentro dos Estados Unidos, a gente auxilia, de mudar para estudante, de futuramente aplicar para um visto de trabalho, mas a pessoa que vai para os Estados Unidos com visto de turista, chega lá, eu fui, tenho um amigo, quero ficar, arrumei um trabalho, o Brasil não tá legal, vou ficar aqui, e ela vai ficando. Ela vive normal nos Estados Unidos, né? Ao contrário do que outros pensam, ela vive normal, né? Eu tive lá recentemente, numa cidade em New Jersey, que tem muitos imigrantes brasileiros, e a maioria é tudo assim, fora de status, e vive legal, financia carro, casa, né? Claro que não é o indicado, não precisa disso, né? Hoje em dia tem muita informação. Acaba andando com medo, né? Vive normal, mas acaba andando lá meio receoso de dar algum problema e ser deportado. E perder tudo que você conquistou lá. Uhum. Então, hoje o mais indicado é você tirar o visto, né, ir para lá, se quiser ficar lá, decidir ficar, muda o status do visto para um visto de estudante, né, ou vai como estudante também, porque o visto de estudante você pode ficar até 4 anos nos Estados Unidos, né, desde que seja estudando. Então, você pode ir como turista, chega lá, você pode mudar o status para estudante, e durante esse período que você está estudando nos Estados Unidos, você pode né, ou casar lá com algum americano, alguma coisa assim, americano. Você perguntou sobre o status. Quem ultrapassou o status nos Estados Unidos, ele não tem mais jeito de recuperar em relação a visto. Não adianta nem tentar mexer com nada. Passou 6 meses e um dia, acabou. Já era. Ou você fica lá 10 anos, ou você volta no dia seguinte, porque seu visto você perdeu. Então, a única forma de regularizar é casando, né? Então, muitos brasileiros lá, ou brasileiras, que ultrapassou o status e quer regularizar, acaba, na realidade, conhecendo alguém, se apaixonando, algum cidadão americano ou cidadã, e casa. Aí, o casamento, sim, né, proporciona você se regularizar, né? Tirar o green card e futuramente ser uma cidadã americana. Então, quem está aí nos Estados Unidos com visto fora do status, né, procure já um namorado ou uma namorada. Se for solteiro, né? Porque se for casado, já era. Se for era. casado, aí ou volta para cá ou espera um tempo, porque muito brasileiro quer ir para lá para poder fazer um pé de meia ou algo parecido, né? Mas nós indicamos hoje não ir por esse caminho, né? Não ir pelo caminho de ficar ilegal lá. Como eu disse, tem muita informação hoje, muita na internet, empresas sérias de assessoria. Nós auxiliamos essa turma toda que vai para lá. Todos os meus clientes que vão, falam, se decidir ficar, entre em contato com a gente consegue auxiliar você lá nos Estados Unidos, a gente indica pessoas lá que pode fazer isso para você, mudar o status lá dentro. Mas não fique legal porque não compensa. Tem caminhos para isso hoje, não é caro, nada disso. Mas se ficou fora lá, só casando, viu, Leandro? Não tem muito jeito, não. Nem com o filho jeito. lá, se tiver um filho americano, nada. O filho é americano, a pessoa está ilegal, nasce lá, o filho já nasce lá, já é cidadão americano, mas não muda em nada o status dos pais. Em nada. Né? Para um filho americano regularizar o status do pai nos Estados Unidos, ele tem que ser maior de 21 anos, tem que declarar renda nos Estados Unidos, comprovar que ele é o sponsor, né? Ele é o custeador do pai e da mãe, responsável. Então, ou seja, vai ter que esperar o filho fazer 21 anos também para poder, então, se regularizar, né? Se pensar assim, ficar só 10, tá lascado, não vai adiantar, vai ter que ficar mais 10 para tentar. Mas a maioria dos meus clientes, assim, hoje, é turista mesmo, né? É para turismo, né? Tem uma grande parcela, ou uma média parcela que vai para lá querendo morar,
né? Grande não, a média parcela, mas a maioria é turismo, né? O pessoal tem vontade de conhecer, você falou aí dos destinos dos Estados Unidos, realmente é muito brasileiro lá todo ano. Ano passado, 2023, por exemplo, saiu uma nota do consulado americano, o consulado americano aprovou 1.100.000 vistos em 2023. Só 1.100.000 só de brasileiro. 1.100.000 vistos aprovados de brasileiro em 2023. Ou seja, foi um recorde. É muita aprovação. Então, isso vê que fora os negados, né? Sim. Então, isso vê que o brasileiro quer mesmo passear, morar, enfim, viajar para os Estados Unidos. E tem muita gente que... E eles sabem também que o brasileiro, na verdade, ele gasta muito lá, né? Brasileiro é consumista pra caramba. Vai lá, não vai. Caramba. O cara não vai só no parque, ele vai no outlet, nos outlet, traz shopping. um monte de coisa. Orlando tem números incríveis, né? Orlando, a gente que teve lá algumas vezes, eu tenho um filho pequeno e quando eu tive lá a primeira vez sem ter filho ainda, eu já falava, isso aqui não é para criança, isso aqui é para... claro que criança adora, mas o adulto, aquilo lá é mágico, né? Eu falo que tem vários lugares mágicos no mundo, assim, mas os parques da Disney, os parques da Universal, são uma coisa, assim, fora da realidade, né? Extremamente bem feitos, extremamente mágicos. E é um destino para você ver. Orlando, a cidade de Orlando, né, tem números aproximadamente entre 60 e 70 milhões de turistas ano. Só a cidade de Orlando, a gente está falando de uma cidade. Uma cidade. O Brasil, o Brasil desse tamanho todo, né, ano, turista estrangeiro, né, tem entre 15 e 20 milhões. Então, ou seja, você vê o número que os parques da Disney, né? A Disney, por exemplo, tem 4 parques, né, maravilhosos. A Universal tem 2 parques, fora os parques aquáticos, aquela coisa toda. E, Leandro, não sei se você sabe, você que trabalha com turismo, não sei se você ficou sabendo, deve ter ficado, a Universal vai inaugurar agora, em 2025, o maior parque de Orlando, o Epic. Sim. Né? Tá todo mundo vendo isso aí, o Epic. A previsão, salvo engano, é pro meio do ano que vem. Né? Diz que vai ser o maior parque dentro da Disney, da Universal, e tá um burburinho danado, a construção a todo vapor. Tô louco para poder conhecer esse parque. Diz que é gigantesco. E a Disney, ontem anunciou, até publiquei no Instagram lá da Summit Vistos, que vai investir 17 bilhões de dólares, 17 com B de bola, bilhões de dólares nos seus complexos e um novo parque, para poder tentar sufocar um pouco a Universal com isso. Ou seja, a Disney ficou alguns anos com atrito com o atual governador da Flórida, né, o Ron DeSantis, né, por questões políticas locais ali, né, a questão do território da Disney, que a Disney tinha ali o domínio total da sua área, né? Sim. Como se fosse uma cidade. E o governador não aceitava isso, enfim, estava numa briga e entraram num acordo recentemente, e aí a Disney estava só esperando acabar essa briga, vamos dizer assim, para poder anunciar esse investimento, e anunciou essa semana, graças a Deus, 17 bi nos próximos anos. Então, assim, é um lugar mágico. Sim. Que o brasileiro adora, né? Eu acho que ir para Orlando, eu chego a ser insuportável com meus amigos para poder ir para lá com a família, com os filhos. Não é caro, eu falei, divide, você parcela a viagem. Mas é uma experiência, Leandro. Né? Viajar é você né, alimentar sua alma. Então, nada vale isso. Né? Você não lembra de quanto você gastou, você lembra como você foi feliz lá. Exatamente, né? É isso. Depois você paga, parcela. Isso ninguém te tira. Né? Eu falo para alguns amigos meus, em vez de trocar o carro ano que vem, né, vai para Orlando, cara. Passa 10, 15 dias lá. É uma coisa única. Né? Só entende quem foi. Exatamente. Né? Quem já foi para lá que entende. Quem nunca foi, não entende. Então... Mas, enfim, eu acho que Orlando é um destino, você falou inicialmente para os Estados Unidos. Para quem tem família, então, é maravilhoso. Eu não conheço outro lugar igual, né? Para a família se divertir. Só para, trazendo exemplos, né? Para quem não conhece Orlando e não sabe exatamente o tamanho, a gente ouve falar só Disney, mas o que tem, né? Então, só para vocês terem uma ideia do tamanho do que é tudo isso. A Disney tem 5 parques temáticos, 2 parques aquáticos, mais alguns parques... de esportes, enfim. Então, só aí a gente fala, são quase 10 complexos, fora os hotéis, que dentro ali do parque quintal, demais, né? Dentro do quintal, entre aspas, da Disney, são em torno de 30 hotéis.
Aí quando você vai pra Universal também, são vários parques, vários hotéis, eles ficam até próximos ali, então tem pessoas que quando vão, né, vão ficar, passam uns Sim. dias, ficam ali pra ir nos hotéis, nos parques da Disney, outros dias nos da Universal. Tem gente que prefere, não, nessa viagem eu só vou na Disney. Aí vou embora, depois na outra vem só na Universal. Não, eu falo, Leandro, que Aí quem vai pra Disney e lá você caminha muito, né? caminha, Você vê caminha muito porque são muitos parques, né? Você, Sim. 15 dias lá, eu falo que é o mínimo, né? Que teria que ir. Você pode ficar... tem uma pessoa, concordo esqueci quem foi contigo. que falou na época, que pode ficar 6 meses lá em Orlando que não faz tudo, né? Que tem pra fazer. São muitos parques, né? Você falou são um parque aquático, tem o SeaWorld, né? Sim. Que é né, das baleias lá, dos Sim. golfinhos, que é maravilhoso. Enfim, mas tem muita atração, até gratuita lá em Orlando, né? O Disney Springs, por exemplo, né? Sim. Que antigamente chamava Downtown Disney, né? Que é maravilhoso, o centro comercial da Disney, que é de graça, né? Tem muita coisa. Orlando tem jogo de basquete da NBA, né? Do Orlando City. Orlando City é o futebol, do Orlando Magic, né? A NBA tem jogos lá da NBA, tem jogos de futebol pelo Orlando City. A seleção brasileira agora, inclusive, está em Orlando, né? Tá jogando tá treinando a pré-Copa América agora lá em Orlando. Orlando é maravilhoso, assim, a questão de esporte, de shows, restaurantes, entretenimento, parques, vários restaurantes, outlets, você falou de compra aí. Nossa. Os brasileiros lá deixam até o fígado lá, o rim, o cartão lá, pipoca lá nos Estados Unidos, porque mesmo o dólar tá no 5 por 1, muita coisa compensa ainda, muita coisa compensa ainda. Então, eletrônicos, algumas coisas de roupas e tal, e o brasileiro não aguenta ver aquilo, né? Quando você tá num outlet daquele em Orlando, que você olha alguém arrastando sacolas e mais sacolas, é brasileiro, não é brasileiro. Não vai ser é brasileiro, é brasileiro. Então, Orlando tem uma variedade muito grande. E a Flórida, no geral, né? Você vê, Miami fica 3 horas e meia de Orlando, mais ou menos. Né? Então, na mesma viagem, dá para você, né, de carro, conhecer Miami, lá 1 ou 2 dias em Miami. Então, para uma primeira viagem, realmente, a Flórida é interessantíssima. E outra coisa bem legal também para quem vai para os Estados Unidos são as opções de cruzeiros, né? Tem o próprio cruzeiro da Disney, que recentemente também inaugurou uma segunda ilha, né? Diz que é maravilhoso, né? Diz que é maravilhoso. Lá no Caribe, então eles usaram bem a estrutura que já tinha na ilha e colocaram a cara da Disney. Maravilhoso esse cruzeiro. É incrível. Quem eu vejo indo, eu não fui nesse cruzeiro ainda, algumas celebridades, algumas pessoas que foram, eu vi falando sobre esse novo cruzeiro. Ele sai pertinho de Orlando, ele sai de Porto Canaveral ali. Exato. É 1 hora de Orlando. É onde, inclusive, está o parque da NASA, o Space Center. Sim. Né, eu tive lá também, o Porto Canaveral ali, é 1 hora e 20 de Orlando, mais ou menos. Por isso que eu falo, a Flórida tem muita coisa pra você fazer ali. Né? A pessoa que vai para Orlando, o parque da NASA, que é o Space Center, que fica 1 hora e 20 ali de Orlando, é outra atração também que a gente fala que é em Orlando, que é muito perto, né? Que é maravilhoso. É um parque que você vê o Apollo lá, aquele foguete que foi para a Lua. Então, são experiências incríveis numa viagem só. Eu até falei que eu parar de mexer com visto, eu vou mexer com guia turístico lá de Orlando. Não é? Se der ruim, eu vou trabalhar com você, né? Não é? Mas a gente gosta muito, né? Eu acho que assim, tem muitas coisas interessantes na Europa, nos Estados Unidos, né? Viajar, eu tenho isso já há alguns anos já na minha vida. Eu sempre tento viajar com minha família, né? A gente gosta muito de viajar no Brasil, para fora do Brasil. E eu falo isso para meus amigos, né? Ou seja, tem gente que nunca saiu do Brasil, tem condição para isso, mas é muito fechado, prefere trocar um carro, prefere fazer uma coisa aqui, fazer uma churrasqueira na casa, do que fazer uma viagem, né? E o cara que vai para uma viagem dessa com a família, ele muda, ele vem mudado de lá, de alguma forma ele vem mudado, né? Seja para onde for. Então, até eu falo que eu trabalho hoje com o que eu gosto, né? Com o que eu amo, ou seja, eu trabalho realizando sonhos, mas eu trabalho tirando visto para os Estados Unidos, que é um país que eu adoro, são destinos que eu adoro, né? Eu levei minha esposa e meu filho para Nova York tem 1 ano atrás, meu filho nunca tinha ido lá, minha esposa também não, e aí ficamos 10 dias lá, em Nova York. É uma viagem mais adulta, mas eu tenho um filho pequeno, mas levamos para lá. E assim, foi 10 dias lá, maravilhosos. Nova York é outro destino que... Incrível, né? É o tempo todo dentro do filme. Lá você acha que está gravando lá o tempo todo, porque é muito cenário de filme, né, Nova York. Central É Park. muito cenário. É muita coisa também. Você fica 10 dias lá e a grande maioria de graça, né, para você conhecer, ou quando paga é uma coisa pouca, para ir no observatório, alguma coisa assim, mas é muito destino legal, né?
A gente foi... E o legal é que, assim, são destinos que as pessoas veem em filmes, Em né? filme. Nova York é um filme, é um cenário a céu aberto, assim, porque é impressionante. Eu, pela primeira vez, a gente atravessou a ponte do Brooklyn, né, a Brooklyn Bridge lá, que a gente atravessou ela no sábado à tarde, estava eu e uns amigos meus que moram lá, um casal de amigo meu, um grande amigo, e com minha família, a gente atravessou para fazer um piquenique no Brooklyn, ali no Dumbo, vendo Manhattan, né? E é engraçado que lá no meu escritório tem uma foto que eu comprei pela internet, inclusive, mandei fazer um quadro, que é a foto de Manhattan, né, vista ali do Brooklyn, né, do Dumbo com a ponte e tal. E eu tava lá, no sábado à tarde, tava friozinho e tal, a gente foi fazer um piquenique assim na grama, tinha muita gente, um destino maravilhoso, o Brooklyn. E aí a gente, quando eu me vi, eu tirei uma foto que é igualzinha a foto que tava no meu escritório, né, que eu comprei há muitos anos atrás e tive a oportunidade de conhecer. Então, é um cenário. Nova York é um cenário. Então eu falo pro pessoal, ó, conhece os Estados Unidos? Então viaje, renove seu visto, fazendo para você a renovação sua, da sua família, você recebe seu visto em casa renovado, ou quer tirar o visto, tire o visto. Ah, mas eu não tenho viagem ainda marcada. Mas você guarda ele, porque no dia que tiver uma promoção de passagem... Você já compra e vai. Porque vale por 10 anos. Então o passaporte vale por 10 anos e o visto vale por 10 anos também. Então eu sou, além de tirar o visto, eu sou quase um agente americano de venda de viagem. Já conhece bastante, mas né? a gente gosta, Leandro. Outra coisa legal também de falar assim, ó, pra você que gosta de esportes. Então, lá nos Estados Unidos, além da NBA... Nossa, vai ter a que Copa, você né? falou, vai ter a Copa. Além da NBA, tem futebol americano, da NFL, que inclusive esse ano tem um jogo no Brasil, lá na Neoquímica Arena, que já venderam todos os ingressos. Rapidinho. Porque é a primeira vez que tem um jogo no Brasil. Então, você imagina como muito legal. E crescendo bastante, Os eventos esportivos nos Estados Unidos são, assim, fora de tudo série. É um show, né? É um show. Tudo é um show. Um jogo de basquete lá é um show. Foi agora essa semana, né, que o Celtics foi campeão da NBA, foi. Inclusive, né? até eu vim com a camisa do Celtics, esqueci, mas sim, tem. É de Boston aí, o Leandrinho. Boston Celtics. Boston Celtics. Ganhou do Dallas, eu acho, né? Foi. Os eventos esportivos lá são demais, né, cara? Demais. Vai ter a Copa do Mundo em 2026. Já tá tendo a Copa América e vai ter a Copa... Agora, começa... Acho que é a semana que vem, Copa América nos Estados Unidos, e a Copa do Mundo vai ser daqui 2 anos, né? Tá aí já, 2 anos. Então, vamos tirar o visto para... Eu tô com a expectativa de me organizando para poder ir, né? Assistir a final. A final vai ser em Nova York, em New Jersey, acho que é o MetLife Stadium. É o MetLife, esse estádio. Tive nele, tirei foto lá com meu filho, sem saber que ia ser o final da roda, porque meu amigo que mora em New Jersey me levou lá para tirar umas fotos e tal, Red Bull e tal, e tirei foto nele, até postei a foto e tal, e aí depois saiu que a final vai ser lá, né? Então, vai ter jogos em Miami, vai ter jogos em Dallas, em Atlanta, em Seattle, em vários lugares. Vai ser o mês de julho todinho, né, 2026. Então, o país vai estar em festa, né? Então, é um mês inteiro. Então, assim, ao contrário da Copa de Dubai, que era um país árabe e tal, mais complexo. Poxa, quem gosta de futebol e se prepare, deixa o visto. Sabe por quê? Eu falo sempre, mas é daqui 2 anos, passa voando. Não, que você né? vê, Passa voando. Então, tire seu visto, deixe seu visto separado já, porque quando começar a sair os ingressos ou tiver passagem, você já compra sem risco de nada. Então, renove seu visto, deixe ele renovado já. Aproveita que hoje não precisa fazer entrevista, está 48 meses do visto vencido, renova seu visto ou tire ele, porque a Copa do Mundo vai ser muito legal. Eu quero estar lá, acho que eu vou estar lá, porque meu menino ama futebol e está me perturbando para ir. Mas é só ligar pra gente, entrar em contato lá com a gente, que a gente faz todo o processo pra você sem burocracia nenhuma. Muito bom, muito bom. E Edu, conta aí então pra gente também locais, possíveis destinos. A gente já deu diversos exemplos aqui para as pessoas ir lá para conhecer, até destino que você conheceu. No começo eu até brinquei aqui, mas é verdade, né? A gente falou muito de um lado do país, que é onde tá Orlando, Nova York, Miami, enfim. A gente tem outro lado lá, né? Outra costa que eu não conheço ainda, eu quero conhecer, é outra costa que é maravilhosa, né? A Califórnia em si, né? São Francisco. A Califórnia, você pega ali aquela região todinha, você desce em Los Angeles, por exemplo. Hoje tem um voo da TAM, inclusive, que está fazendo para Los Angeles, E ali você aluga um carro e faz ela ou subindo ou descendo. Você desce de Los Angeles até San Diego, que é quase divisa ali com o México, que é maravilhoso, muito surfista, aquela coisa toda.
né? Você sobe de Los Angeles ali, passa em Malibu. Em Los Angeles tem aquele pier já famoso, o Venice, ali em Venice Beach, o pier de Santa Mônica, né? E ali tem um monte de santo, né? Santa Mônica, San Diego, São Francisco, tem um monte e sobe até São Francisco, né? Porque você vê em São Francisco vários filmes, aquele filme, inclusive, A Procura da Felicidade, né? Acho que é isso. Com o Smith. Com o Smith, que foi gravado lá, que é um dos meus preferidos. Até lá é lindo o caminho, né? Amigos meus que foram fazer uma trip por ali de carro, e bem próximo a São Francisco tem a questão do vinhedo ali deles, né? O Vale do Vinho, e tem o Vale do Silício, né? Que é onde está ali as maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, né? Facebook, Google, Apple, né? Que você pode visitar, tem dia de visitação de graça. Então, os Estados Unidos e voltando por Los Angeles, né? Mas 4 horinhas de carro, tá Las Vegas, em Nevada, né? Que é assim, tô querendo conhecer já ano que vem, mágico, né? Que é maravilhoso. Essa costa dos Estados Unidos ainda não conheço, tô com viagem marcada para poder ir com minha família, porque realmente diz que é muito legal, né? Eu conheço a parte de cá, de Nova York até a Flórida, mas você vê, são N destinos, né, que tem os Estados Unidos. Texas, o rodeio. Então, a PBR, o que eu tirei de visto esse ano, que foi em maio agora, né? Afinal, do pessoal da região aí, o agro, o pessoal, os peões aí que gostam e tal de assistir a final da PBR. Foi, tanto é que, só pegar um gancho aqui, falando do final do rodeio, tem um rapaz, chama Pedro Berranteiro, né? Esse rapaz, esse nome, até né, te cara? contei essa história fora das câmeras. Ele é tetracampeão de berrante de Barretos. Ele tirou o visto com a gente, já tem 1 ano e meio, eu acho. E ele tinha uma ideia, quase 2 anos já. Ele tinha uma ideia, quando ele chegou até meu escritório, falando, eu não conhecia ele. Pedro hoje é um grande amigo, que ele ia com a F1000, 89, e o seu cachorro Bastião, para os Estados Unidos de carro, com a F1000, a Milona, que ele chama de Milona, e o Bastião, que ele ia ficar 6 meses viajando e entrar nos Estados Unidos de carro, ia ficar lá, e de lá ele ia deixar o carro e ia vir com 2 mulas para cá. E eu ri do jeito que você riu aí. E aí, resumindo, eu tirei o visto dele, ela aprovou, ficamos grandes amigos e tal. E passou um tempo, esse doido não foi pra lá, rapaz. Ele tá mesmo aí. Tá, ele foi, ficou 7 meses indo pela América do Sul, ajudei bastante ele, fizemos rifa de visto. Ele tinha que passar no canal lá do Panamá, ele tava acho, na Colômbia para ir pro Panamá, tinha que despachar a Milona pro navio e era $2.000, eu doei um visto, a gente pagou a travessia e virou um parceiro. E aí ele entrou nos Estados Unidos, né? Ele tá lá já tem uns 2, 3 meses já dentro dos Estados Unidos, e ele foi na final da PBR, que ele o pessoal de Barretos também apoia ele, né? Os independentes. E filmou ao vivo e tal, e tinha um monte de brasileiro, uma galera que eu tirei visto também, o mundo. Mas ele tá lá, o Pedro Berranteiro. Eu tirei muito visto pessoal para assistir a PBR lá, né? E a final da PBR. Quem gosta de rodeio, né? Sim. Tem muito destino, né? Então, os Estados Unidos tem para tudo, calor, frio. É verdade. Tem para tudo, E o Pedro Berranteiro tá lá, nosso amigo. Um abraço para ele. Pedro Berranteiro, Bastião e a Milona. Bastião, o Berranteiro e o Bastião, os dois, Tá lá, eu falo que é B&B, Berranteiro e Bastião. Fala com ele de vez em quando, semanalmente. E essa história de voltar para cá de mula, com 2 mulas, vai demorar acho que 1 ano e pouco para poder chegar. Não, se as mulas aguentar, né? Não, quando ele falou que ele ia de carro, eu já achei absurdo. No F1000, 89, mais absurdo ainda. Com cachorro, então, mas quando ele falou que ia vir de mula, eu quase botei ele pra fora do escritório. Eu falei, não, tem alguma câmera aqui gravando, alguma pegadinha, alguma coisa. Mas ele é um cara muito legal, ele é bem agro mesmo, é bem peãozão, é engenheiro de formação. Cara novo, de 29 anos, salvo engano. Mas tá lá, depois quem quiser seguir o Pedro aí, @berranteiro, é uma figura, vale a pena. Que legal, que legal. Edu, você, assim, já tem muitos anos que você trabalha com questão dos Estados Unidos, com isso e tudo mais. Como que é a questão de investimento em imóveis, que a gente vê que tem muito brasileiro às vezes que compra? Você acha que é fácil, é difícil? Como que é essa questão? Eu sei que isso não impacta muito na questão do visto, né? Não. Hoje para você pode ter... Até comprar uma casa nos Estados Unidos não dá direito a visto, né? Então, o visto é uma coisa, ter imóvel lá é outra, tem empresa lá, por exemplo, eu tenho visto turista já há muitos anos e eu tenho uma empresa nos Estados Unidos. Então, você pode ter uma empresa lá, mas não tem nada a ver com visto seu. Imóvel é a mesma coisa, né? Hoje eu tenho grandes amigos lá nos Estados Unidos que são corretores, amigas, inclusive, em Miami, em Orlando. Tive lá com eles algumas vezes, já fiquei numa temporada lá em Miami, inclusive, a convite de uma amiga minha,
para poder conhecer todos os lançamentos imobiliários de Miami, por eu gostar muito, né? Então a gente entende um pouco, bem um pouco assim de mercado imobiliário. O brasileiro ele pode comprar um imóvel nos Estados Unidos, né? Quem tem condição, eu acho que é um investimento super bom dolarizar seu patrimônio, com 30% a 35% de entrada. E muito brasileiro, Leandro, assim, muito mesmo, na região de Orlando principalmente, mas muito. Tem condomínios lá que 70% são de brasileiros que compram de investidores. Que é o quê? Você compra uma casa, né, vacation, aquela casa de férias, né, por 300, 400, 500 mil dólares. Você dá aí 30% de entrada, né, uma casa de 500 mil dólares, você dá 100 mil dólares de entrada e financia a diferença. Você, brasileiro, pode fazer isso, né, com banco americano, né, ou seja, e aí você financia a casa e a parcela da casa se paga geralmente com alocação de férias. Né? Então você entrega numa empresa lá, que geralmente é de brasileiro também, o próprio condomínio administra. Hoje, Orlando, por exemplo, é cercado de condomínios, mas assim, centenas de condomínios, né, de casa, de férias, né, que eles chamam lá, e tá na internet, até alguns artistas têm casas lá e tal, para isso. Então você hoje dá 30%, 35% de entrada, financia uma casa nos Estados Unidos, dá uma parcela aí de $1.500, $1.700 por mês, né, que se a gente converter dá 8, 9 mil, muito caro, mas você paga ela com o próprio aluguel de temporada, né? São casas de temporada para turistas, né? Brasileiros e outros turistas também. Então, assim, mas não diz nenhum respeito a visto, né? Não impacta em nada, uma coisa de... Mas é um investimento interessante, eu já vi muita coisa lá para poder, inclusive, ficar por dentro, para se um dia puder investir lá, porque você dolariza, né? Você recebe em dólar, inclusive. E aí você vai pagando um patrimônio seu com a própria locação, né? Ou seja, aí apenas aportou 30% do valor, né? E podendo ficar na casa ainda. Ou seja, você quando vai de férias para lá, você reserva lá 10 dias, 20 dias e fica na sua casa. Mas tem muito brasileiro fazendo isso, muito mesmo, né? Inclusive, quem precisar também, eu tenho bons contatos de corretores. Né? Tenho 2 grandes amigos lá, uma amiga minha em Miami, um amigo meu lá em Orlando, que eu posso indicar, de olho fechado. Tão famoso, inclusive, na internet também. São corretores dos famosos. Aí, então. Mas é maravilhoso, né? Eu já fiquei em casa lá, em Orlando, com a família de férias. Já fiquei em hotel. Orlando tem muita casa de férias, né? Tem. Então, quem vai para Orlando, às vezes, em família, até cota, né? Algumas casas, porque é interessante. A gente tenta... Eu recebo bastante disso, porque tem muita gente que fala assim, putz, a gente vai, sei lá, umas 10 pessoas, 12 pessoas. Dependendo o que a pessoa quer, porque também é muito perfil, né? Tem gente que fala assim, putz, mas eu não quero cozinhar nada, não quero limpar a casa. Não quero fazer nada. Mas aí, mas assim, também tem outras opções. Por exemplo, ela pode ficar numa casa dessas de férias, e aí a gente consegue colocar lá uma pessoa para cozinhar, uma pessoa para limpar. Então tem tudo isso. Óbvio que tudo tem seus custos. Sim. Mas dependendo da quantidade de pessoas e o que você quer fazer, porque também tem aquilo, às vezes, putz, eu quero ir, mas a gente vai na Disney, eu tô com criança. Putz, mas será que vale a pena você ficar? Porque às vezes você ficar dentro do complexo da Disney, você consegue ir, dormir, descansar um pouquinho no hotel com as crianças e voltar. Orlando, então precisa pensar muito bem, né? Orlando tem para tudo, assim, e de verdade. Orlando tem muito brasileiro, né? Ou seja, muito serviço brasileiro em Orlando. Então, até falar para o seu público aqui, a pessoa que está pensando em ir para Orlando a primeira vez, com família, em casal, seja, né, com criança, né, pode ir tranquilo mesmo, porque lá tem tudo brasileiro, lá tem médico brasileiro, lá tem restaurante brasileiro, mercado brasileiro. As casas, eu estou indo em 8 pessoas, 10 pessoas, como você disse, eu vou alugar uma casa. A casa que você aluga, geralmente, quem administra é brasileiro. Né? Eu quero que vá lá uma pessoa para limpar uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias. É uma brasileira que vai limpar. Né? Ou seja, serviço lá, eu quero pedir pizza para comer em casa. É o brasileiro que vai... Tem a pizzaria, tem ótimas pizzarias lá, né? E que vai levar. Então, ou seja, você fica total confortável lá nos Estados Unidos. Né? Eu acho que até uma dica, assim, é que os hotéis não me escutem muito, mas... não, mas faz parte. Mas quem vai em família grande é muito interessante alugar uma casa lá. Com certeza. É dentro de condomínio, tem clubhouse, é como se fosse um hotel. Né? E tem casas lá de 3 quartos, até 15 quartos. Sim. Né? Maravilhoso. Eu falei em pizza agora, eu lembrei de um cliente nosso amigo, que é o Vitor Sarro. É um humorista, gente boa pra caramba. Teve aqui sábado em Rio Preto, fui lá dar um abraço dele no teatro. A gente fez tudo para ele, né? O passaporte das filhas, da mãe, eu tirei o visto das filhas dele, é um querido. E ele teve em Orlando agora pela primeira vez que ele levou as filhas. Foi uma emoção para ele, foi muito legal. Ele, né, muito batalhador assim, conseguiu levar, se emocionou, levou a família para Disney e ficou numa casa lá, ele, a esposa, a família da esposa, as filhas dele.
E aí eu tava vendo até os stories dele, eu vi um cara que vai na casa da pessoa, leva o forninho de pizza lá, eu esqueci o nome agora, e Orlando tem, e faz pizza ali para todo mundo na hora. Então Orlando, ele até... Perguntei para ele agora sábado, ele tava conversando comigo sobre isso. Falou, cara, a gente só vê brasileiro lá em Orlando com serviço. Aluguel de carro, muito brasileiro que tem locadora de carro. Tem. Restaurantes, você tem arroz e feijão lá o tempo todo, picanha, tem tudo lá. Mercadinho brasileiro, então você não tem impacto nenhum, assim, de estar, tô nos Estados Unidos com criança, tem algum receio, não. Orlando, você pode ficar tranquilo. Que vai bem Orlando, tranquilo, é uma dúvida que eu recebi aqui também, tipo assim... Você foi para os Estados Unidos, pode ficar até 6 meses. Sim. Voltei. Aí tenho um tempo que eu preciso ficar aqui para voltar lá, porque o que a gente vê que acontece? Por exemplo, tem esses casos de família, que é mais comum que eu vejo. Então, a pessoa, ela tem, por exemplo, o filho que mora lá, aí o neto nasceu, aí o avô vai sair daqui, vai ficar lá, só que acaba ficando mais tempo. Então, fico 6 meses, até 6 meses lá, volta, aí passa, sei lá, 5, 10 dias aqui, volta de novo. Existe um tempo, assim, de saída e volta? Não tem um tempo estabelecido pela imigração, pelo consulado. O que tem que ficar claro é que você tem um porquê que você está ficando lá, um objetivo. Né? Tem que ficar claro que você mora no Brasil e passeia nos Estados Unidos. Não você mora lá e passeia no Brasil. Dá uma outra conotação. Mas tem casos específicos, né, que a pessoa tem uma certa comprovação disso. Né? Você pegou esse caso aí. Vamos imaginar que a família que está lá esteja legal nos Estados Unidos, tem um filho lá, e o avô tem visto, é um aposentado, a avó é aposentada, e a filha está lá com green card, está legal nos Estados Unidos. Ela ficou lá 5 meses, veio para o Brasil, né? Ficou 1 mês, 2 meses aqui e voltou. Dias nunca é aconselhável. Mas porque vamos desconfiar, né? Tem um porquê. Ela tem uma filha que já é legal lá, né? Ela veio no Brasil aqui, ficou 2, 3 meses, voltou para lá, tem uma casa da filha, tem uma neta lá que comprova, ela é aposentada, ou seja, ela não depende do trabalho do Brasil, ela pode ficar lá. Então, nesse caso, ok. Mas tem muita gente que pensa assim, eu vou para lá, ficar com 5 meses trabalhando, venho aqui, fico 1 mês no Brasil e volto. Né? Não é aconselhável fazer isso. Ou você fica lá e aplica para um visto de estudante, que aí você fica até 4 anos lá de boa. E é tranquilo, né? Você sair e voltar. Aí é tranquilo. Ou você vem pro Brasil e dá um tempinho aí de pelo menos uns 6 meses, né? Aí volta de novo. Mas não existe um tempo, não. Tem que ter um nexo. Só pegando um gancho aqui da sua pergunta, recentemente me ligou uma moça de Santa Catarina, uma mulher já de 40 e tantos anos, não conhecia, achou a gente pela internet, querendo reaplicar o visto, porque ela teve o visto aprovado, e ela foi para Nova York, ela conheceu um cara pela internet, trabalhava no Brasil, morava com a mãe, solteira, 40 e poucos anos, foi para Nova York, tirou o visto aprovado sozinha, e foi para os Estados Unidos. Desceu em Nova York, e esse cara que ela conheceu pela internet era um brasileiro que estava fora de status lá. Né? Eles estavam namorando pela internet, era tudo verdade, não era nenhum golpe, nada não. Mas ela desceu ingenuamente, você está falando de imigração, então por isso que eu estou... E ela, a hora que ela chegou na imigração em Nova York, ela não tinha hotel comprado, não tinha nada, a passagem dela de volta estava para 30 dias, ou 20 e poucos dias, muito tempo também. E aí chegou lá, o cara falou para qual hotel que ela ia, ela falou, eu vou ver, não sei. E ela tinha combinado com esse namorado dela de esperar ela lá fora, né, de buscar ela lá fora no carro. E aí, ou seja, o cara achou aquilo estranho, como assim não tem hotel aqui? E aí botou ela numa salinha, foi investigar, pegou o celular dela, viu que tinha conversa com um brasileiro, e viu que ela estava indo lá para poder, né, ficar. Aí viu o nome do rapaz, jogou o nome do sistema, o nome estava ilegal, deportaram ela. Né, o cara foi embora e ela foi deportada, né, ela botou ela de volta no voo. Então ela foi cancelada o visto dela, ela reaplicou o visto, ela vai fazer entrevista daqui a uns dias, mas é o que eu falo, falta de instrução. Né? Até nisso a gente faz porque assim, a gente faz para poder aprovar o visto. Eu falo para todos os meus clientes, o visto foi aprovado? Foi. Você quer ir para os Estados Unidos? Eu faço isso porque como eu gosto do que eu faço, eu tento instruir, você vai para os Estados Unidos, você tem que ter um plano de viagem, né? Ou seja, porque chega lá, é na imigração. Eu estive em Orlando sozinho ano passado, Leandro. Eu fui lá 5 dias, fui a trabalho. Né? Tem empresa lá, eu fui a trabalho. E foi a primeira vez que eu fui sozinho para Orlando, sempre vou com minha mulher e tal. E aí eu já fui 1000 vezes para os Estados Unidos, entrei, passei pela imigração, o cara falou, o que você está fazendo aqui? É estranho um cara sozinho na Disney 5 dias. Né? Vim desopilar aqui
Né? Falei, não, vim fazer compras, vim passear e tal, ou seja, mas eu tinha hotel comprado 5 dias, eu tinha passagem de volta 5 dias, carro alugado, ou seja, eu tinha um plano. Imagina se eu chego lá e falo, não, eu vou ficar aqui na casa de um amigo, eu não sei que dia que eu volto. Você nem passa, então, né? Você nem passa. Você então, já assim, tem que ter um plano de viagem, né? Mas isso é muito tranquilo também, é só ter instrução que... Eu falo sempre, deixa o hotel pago, passagem de volta, que aí não tem nenhum problema. E jamais, tem uma orientação aí, que eu recebo muito isso. Jamais faça a volta cancelada. O que é a volta cancelada para quem não conhece? A pessoa ela quer ir para os Estados Unidos, ela tirou visto já e ela quer ir para os Estados Unidos. Só que ela fala que não, mas lá no fundo ela já quer ir para ficar ilegal mesmo. Sim, já quer sim. ir, vai ficar, enfim. Então o que ela faz? Ela procura, ou ela mesma compra, ou então ela procura alguma agência, vai lá e compra a sua passagem, seu hotel e espera passar. Então passa pela imigração, quando passa pela imigração... Liga aqui pra agência e fala, ó, cancela meu hotel, cancela minha passagem que eu não vou voltar. Isso é o que a gente chama de volta cancelada. Só que isso é um problema, isso pode dar um problema tanto para pra pessoa que ficou lá, quanto também pra agência que fez isso, né? Porque isso também se infringe. Eu falo que a pessoa que quer ficar lá, faça as coisas direito, pelo menos, né? Não precisa ficar ilegal, né? Vai pra lá, vai pra Orlando. Falei, a pessoa vai pra Orlando com a família. Eu quero ir para lá e migrar. Né? Eu vou chegar lá, vou mudar o visto de estudante, ok, não fique legal. Mas não chega lá e faça isso. Não chega lá e sem hotel, ou vai para um hotel, fica lá os dias que tem que ficar, passeia, conhece. Né? Aí decidiu ficar realmente, aí você vai, procura um escritório lá, muda o status. Né? Porque hoje, com tanta informação, né? Então, isso tudo eu trago para o escritório, eu trago para a Summit, que quem trabalha comigo sabe. Que assim, por exemplo, hoje ninguém faz uma entrevista de visto no meu escritório sem falar comigo antes. Minha secretária me liga, você não falou com o João, que vai fazer entrevista sexta-feira, então marca ele uma videochamada amanhã cedo. Mas o João, ele tá ocupado. Não, marca da onde for, a hora que for. Por quê? É muito importante algumas instruções. A maioria, Leandro, não tem... você vê essa menina, chegou lá, não tinha instrução. Se ela tivesse instrução, ela tinha pagado um hotel, tinha ficado lá. Era coisa simples. Simples. Então, assim, e pro visto também. O visto, algumas instruções são simples, mas a pessoa não sabe, não tem obrigação de saber. Então, a nossa assessoria, ela não é só preenchimento de DS, preenchimento de formulário, não é. Né? Isso aí é o mínimo. Né? Nossa assessoria é tudo. Né? Eu falo que o fechamento de um cliente é o visto dele aprovado. Ponto. Né? Então, a gente faz tudo para isso. A aprovação do meu cliente é o sucesso da minha empresa. Né? Então, e para ele ser aprovado, eu tenho que instruir ele direito. Muita gente tem medo, muita gente tem... Então, assim, e depois que tira o visto, muitos dele vêm me procurar. Eduardo, você pode me dar uma instrução aí como é que é nos Estados Unidos para poder entrar lá ou morar lá? E a gente acaba fazendo isso de bônus, assim, mas porque a gente gosta. Mas é isso, Leandro. A Summit Vistos, ela está hoje aqui em Rio Preto, já há 2 anos e meio. Como eu disse, nós estamos ali no Iguatemi Business, né? O nosso arroba lá é o Summit Visto americano, no Instagram, tem summitvistos.com também, que é o site, e a gente está à inteira disposição para atender todos que querem tirar o visto americano, renovar o visto americano, estudar nos Estados Unidos, tirar o visto. É importante falar que o visto americano, quem quer ir para o Canadá ou para o México, né, quem tem o visto americano não precisa de ter visto canadense nem o mexicano. Quem tem o visto americano pode entrar no Canadá, nos Estados Unidos e no México. Então, porque muita gente me liga... É um visto para 3. É um visto que serve para 3 países, né? Até tem uma arte lá no meu Instagram falando sobre isso. Então, quem precisa para o Canadá ou para o México, é melhor tirar o visto americano, porque já entra nos 3 países, né? E lá nós só fazemos vistos americanos, lá na empresa. Então, quem precisar de qualquer tipo de visto americano, é só entrar em contato com a gente, que a gente está à disposição lá para auxiliar. Du, obrigado aí pelo teu tempo, cara, de estar aqui com a gente, esclarecer bastante coisas. A gente falou, inclusive, de muitas coisas além de visto, né? Mas é importante também. Mas é super legal. Você que nos acompanhou, já se inscreve no nosso canal se não for inscrito, já curta esse vídeo, já compartilha. O Edu trouxe diversas dicas aí para vocês. Então, só lembrando aí, o arroba é @Summit Vistos Americano no Instagram. Perfeito. Se tiver dúvida, pode... Só chamar lá no Instagram, tem nosso WhatsApp lá. Precisar renovar, tirar visto americano. Lembrando que renovação de visto, quem tem o visto aí vencido até 48 meses ou a vencer, nós fazemos todo o processo, a pessoa recebe o visto em casa, renovado por mais 10 anos. E o visto americano também para tirar. Nós também fazemos todo o processo de preenchimento, agendamento e instrução
para entrevista, e sem burocracia. Então é só entrar em contato com a gente que a gente está à disposição lá na empresa para auxiliá-los. Show de bola. E quem é que São José do Rio Preto? Fica o convite, eu já convidando o pessoal para lá no seu escritório. Tomar um café lá no escritório, vai que tomar um café comigo lá. Que é muito, muito bonito o escritório, muito legal, tem uma vista muito bacana. Muito bacana lá, muito legal mesmo. Então você que está nos acompanhando, já curta esse vídeo se você ainda não deu seu like, já compartilha ele também aí com seus amigos no WhatsApp, no Instagram, qualquer lugar que você tiver. Se você tiver alguma dúvida, Summit Vistos Americanos para esclarecer todas as dúvidas desse visto. Se você precisa de viagem, fala aí com a gente também. Segue lá, leandromartins.viagens, que também te ajuda. Beleza? Nos vemos aí nos próximos programas. Valeu!